Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist sobre campo magnético, dessa vez a gente vai resolver um problema envolvendo o campo magnético em torno de um fio. Para isso, a gente vai resolver essa questão que encontra-se no livro Física Clássica, volume 3, do professor Caio Calçada. A questão é essa aqui, ó. Ela fala que uma corrente elétrica I flui num condutor vertical de diâmetro desprezível e comprimento praticamente infinito. Essa corrente elétrica gera um campo magnético B num ponto situado a uma distância r do condutor. E eu quero saber quais dessas afirmações a respeito do campo magnético está correta. Conforme descrito no problema, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um condutor vertical, que poderia ser esse ou esse aqui, sendo percorrido por uma corrente I. E notem, ele não falou se a corrente I é para cima ou para baixo. Então, poderia ser tanto essa situação como essa outra. O interesse da questão é saber as características do campo magnético a uma distância R do fio. Então, nesse local aqui, essa corrente pode gerar um campo magnético, assim como essa aqui também poderia gerar um campo magnético num ponto aqui arbitrário a uma distância R do fio. Então, eu poderia ter essa situação como essa outra. Como é que seria esse campo magnético? Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é que é possível determinar as características desse campo magnético utilizando a regra da mão direita. Como é que essa regra funciona? Quando eu tenho um fio sendo percorrido por uma corrente, o campo ele vai estar ali em torno do fio, como vocês podem ver. E eu posso utilizar esse dedo aqui na direção da corrente e esses outros aqui, ó, que vão girar aqui em torno dele, eles me indicam a direção do meu campo magnético ali em torno do fio. Como assim? Seria basicamente fazer o seguinte, ó, pegar a mão direita, colocar o dedão aqui na direção da corrente, girar os dedos, ó, eu vou girar os dedos e a direção do giro dos meus dedos vai ser a direção do campo magnético em torno do fio, assim como foi ali no vídeo. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que dessa vez, como a corrente está para baixo, se vocês usarem a mão direita, façam aí o teste, vocês vão ver que o dedão vai estar aqui para baixo e esses outros dedos aqui vão girar aqui nesse outro sentido. Então, eu tenho aí como é que é o meu campo magnético em torno do fio. Basta usar a regra da mão direita. Esse dedo aqui, ele vai no sentido da corrente e esses aqui, eles giram aí no sentido do campo magnético em torno do fio. Bem, agora que a gente sabe isso, a gente já consegue avaliar cada uma das alternativas. Na letra A, ela traz o seguinte: a direção do campo magnético B é vertical? Notem, na vertical a gente tem a corrente. O B, ele não está na vertical. É como se ele estivesse num plano aqui, ó, perpendicular à vertical. Então, a alternativa A não está correta. Para analisar as outras alternativas, a gente vai precisar saber como é que é a fórmula que a gente utiliza para calcular esse campo magnético aqui, ó, a uma distância R do fio. A gente utiliza essa expressão. Eu não vou deduzir essa expressão, geralmente a gente faz isso quando está estudando lei de Ampère na graduação, mas eu vou explicar aqui o que é cada coisa aqui, ó. Então aqui eu tenho o campo magnético. O campo magnético, ele depende da corrente, é essa corrente que está produzindo esse campo magnético. Então, quanto maior for a corrente, maior vai ser esse campo magnético. E o R é a distância do fio ao ponto onde o campo será calculado. Ou seja, eu estou calculando aqui o campo magnético nesse ponto. Ou se eu quisesse calcular um pouquinho mais para cá, então eu teria que usar o R, a distância até aqui. Tudo bem? Então, é onde eu estou calculando ali o meu campo magnético. Notem que, à medida que eu calculo esse campo em um local cada vez mais longe do fio, ou seja, para um R maior, eu vou ter um campo cada vez mais fraco. Tá? Então, esse campo magnético, ele aumenta com a corrente, mas ele reduz à medida que eu pego o R cada vez mais distante do fio. A letra B fala que a intensidade do campo magnético é inversamente proporcional ao R ao quadrado. Não, pessoal, aqui eu não tenho R ao quadrado, eu só tenho R, ó. Então, essa alternativa aqui está errada. Na letra C, diz que a intensidade do campo magnético é diretamente proporcional ao R.
O que é que significa ser diretamente proporcional? Significa que se o R aumenta, o B também aumenta. E não é verdade, ó. Olhando aqui para a fórmula, se o R aumentar, o B reduz. Então, isso aqui não está correto. Na letra D, a intensidade do campo magnético é diretamente proporcional à corrente. Ou seja, se o I aumenta, então o B também aumenta. Sim, isso aqui está correto, tá, pessoal? Então, quanto maior a corrente, maior será o campo magnético. Já a última alternativa fala que o B é inversamente proporcional à corrente. A gente já viu que isso não é verdade. Bem, pessoal, espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha e se inscreva no canal para incentivar nossos vídeos. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.